só a possibilidade de se ajudar uma pessoa lá na África. Nossa, e dificilmente sem um esporte você chegaria num lugar assim. É difícil, né, assim, porque a gente reúne muito criança lá, né? Sim. E aí a gente conseguiu levar bastante material, cone, sinalizador, bola, né? Sim. Colete, a gente quer uniformizá-los também com a nossa marca, né? Sim. O pessoal não gosta de falar que a gente fale, mas assim, eu tô falando aqui não como a Bíblia diz que a gente dá com uma mão, a gente não deve, a outra nem deve saber, né? Mas assim, eu quero glorificar a Deus pela Arena For Sports, pela For Sports, lógico, que são lógico. Os patrocinadores também estão patrocinando essa ida. O Metanoia Radical, a minha igreja, né? A Igreja Evangélica Conquista, que financiou a minha ida, cara. Lá na nossa igreja foi tremendo, porque quando teve essa viagem, o pastor Lázaro, a pastora Ana Cristina, que tá aí, né? Assistindo, abraçou a ideia e falou, vamos unir aqui os irmãos. Aí juntou durante uns 8 meses, cada um dava 50, cara. Uau. E deixa eu entender, a Igreja Evangélica da Conquista é uma igreja proporção de tamanho, membros. Tem uns 150 membros. É uma igreja hoje, pelo nível das igrejas, ela é considerada de pequena para média igreja ainda. Ainda pequena. E aí os irmãos se reuniram, irmãos, e foi pra cima. Deus abençoe a vida de vocês. Todos os irmãos, um dava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí o outro pastor, não, pastor, vamos fazer um apelo aqui. Foi tremendo, irmão. Aí a minha passagem, porque a gente levou recursos também pra alimentação, pra esses materiais esportivos. Fácil, eu não tenho a mínima ideia, de verdade. Amaria participar de um projeto missionário assim, mas não tenho a mínima ideia como você faz para sair esses recursos do Brasil. Pra você levar uma mala, é uma fortuna. Como faz para sair esses recursos? Então, nós fomos em 7 missionários, né? E aí a gente foi distribuindo material. Eu falei, gente, tem bastante material aqui, mas deu para levar, né? As bolas a gente levou murcha, né? Foram 22 bolas. E aí queria levar mais, mas também não dava, né, cara? E também o recurso, tudo, mas Deus proverá, né? Sim. E aí a gente tá se programando já, né? Pra gente voltar em outubro, novembro ali, que é a próxima viagem. Pra gente abrir mais 5. Aí o pastor Ricardo até me mandou esses dias. Hoje tem 2. E aí o pastor Gabriel tem mais 5 aqui. 5 aldeias. Lá é muita aldeia, né? Sim. Aí o nosso coração já tá fervendo aqui. Sim. Missionário Claudinei também. Pastor Carlos, que é lá do Metanoia. O pastor Lázaro o fato de ser o esporte... Você falou das aldeias. Eu não sei qual é a realidade religiosa de Moçambique. Mas o fato de ser o esporte abre mais, o pessoal recebe melhor, é isso? Muito. Porque as aldeias, qual que é a religião predominante em Moçambique? Porque cara, eu não sei. Tem de tudo, né? Imagino. Mas lá o que impera muito é a feitiçaria. Sim. A feitiçaria na África, aqui fala da Bahia. A Bahia não é nem o berço da França e África, né? No tanto que é uma luta lá. Só que assim, Rafa, a minha experiência, vou contar um pouquinho também daqui da África, né? Cara, eu tive uma experiência tremenda com os africanos, cara. Foi de ver uma necessidade externa, mas interna, espiritualmente com Deus, a pegada é outra, cara. O dia que eu tava conversando com o pastor, ele pegou e falou assim, Ariel, quando a gente vai... Irmão, quando a gente vai batizar alguém, os irmãos africanos estão mudando, cara. Foi mudando por quê, pastor? Porque antigamente a gente subia pro monte, a gente ficava 7 dias lá no monte. Aí eu, hã? Quando ele falou isso, ele falou assim, a gente ficava 7. A gente só voltava depois do 7º dia se consagrando quando alguém ia se batizar, olha, irmão. Aí ele falou assim, agora só tá 3. Eu falei, que, pastor? Irmão, culto de jovens. Eu participei de um culto de jovem lá. Foi o maior culto que eu participei na minha vida. Não de tempo, só por causa do tempo. Sim. Nós ficamos 9 horas no culto. Uau. Irmãos, os jovens pegando fogo. Eles são muito adoradores. Eles são eles buscam muito a presença de Deus. Aí eu olhava assim, a saudação é 40 minutos, cara, de oração. Aí eu voltei pro Brasil, eu falei, meu Deus, eu achei que eu era crente, não era nada. Falei, papo vivo, amor, eu tava desviado, não é possível, amor, se você vê esses africanos orando aqui. Irmão, o africano com Deus, a pegada é tremenda. É bíblico, né? Aquele que muito foi perdoado, muito ama, né? Muito ama. Então acho que eles têm noção de onde eles saem, literalmente, espiritualmente falando. Sim. Aí eles transcendem, né? A gente se acha justo demais. Demais, né, Rafa? É verdade. Cara, assim, foi um tapa na minha cara, sabe? Assim, cara, no sentido da palavra, porque eu vi uma maneira de buscar Deus, cara. Não tô falando que maneiras são certas ou erradas, mas
sede por Deus era muito tremendo no africano. Ó, as fotos aí, gente. Ó, tá aí, ó. Vocês estão acompanhando. É o amor que faz agir mesmo. Olha aí, ó, os missionários, o missionário Rodinelli. Missionário Rodinelli. Essas sacolas aí foi tudo que vocês levaram. Tudo que a gente levou. Acho que levou recurso e compramos lá. É muito caro comida, cara. Deixar de falar aqui também do pastor Rodinelli, que é o vice-presidente do Paz para Nações, é uma ONG, né? Sim. Tamires, nossa missionária, também tá ali. Missionária Claudinei. Povo abençoado. Ó as igrejas, Rafa. As igrejas como que é lá, ó. Sim. Irmão, lá as igrejas, cara, assim, palha e aquela telha queima. A gente pensa que tá pegando fogo do espírito, mas não, cara, é o fogo o fogo da telha. Uau. Mas o fogo desce também. A presença de Deus vem de maneira tremenda. Amém. Amo esse povo, cara, tá no meu coração. Espero logo em novembro tá isso voltando. Aqui é uma das tribos lá em Moçambique. Que isso, essa daí é um dos projetos implantados. Sim, legal. Né? A gente tá ali com o nosso irmão que tá cuidando lá, o irmão Alberto. Esse é um projeto tremendo, irmão. Assim, cara, Deus deu essa porta e Ele falou conosco que Ele vai levar nós para várias ações, cara. Amém, eu creio. E eu creio nisso porque eu falei pro pastor Claudinei, eu creio que a gente vai entrar e Deus vai abrir portas. Uma vez uma pessoa falou para mim isso. Através do futebol, você entra em qualquer país. Qualquer país, você vai, eu tô levando bola aqui. Exatamente isso que eu tô E lá o evangelho vai indo e a gente... Sim. Nós queremos voltar, eu quero voltar lá no Vietnã para fazer um projeto como esse, né? Tenho amigos que moram lá ainda, brasileiros. Moram lá, já casaram com um vietnamita, né? Sim. E moram no Vietnã. Conversei com 2 já, um é o Santos, goleiro, e foi goleiro da seleção do Vietnã, e o Kézia também foi atacante da seleção. Eles se naturalizaram. E moram lá até hoje, conversei com eles, mas a gente tá orando para Deus dar graça aí pra gente voltar lá. Da hora, que benção. Isso aí é o nosso... Seja em oração, quem tiver... vendo aí, o propósito é alcançar a alma, né, Rafa? Sim. Através do futebol. E assim, Rafa, é o que eu falei pra você, cara, eu não... o futebol pra mim é uma paixão, né, de criança, e a paixão maior que eu tenho hoje, que é Cristo, pode ser levada através do futebol. Você como pastor, voltando pra realidade do Brasil... Certo. Antes da gente entrar no assunto dos meninos aqui, hoje você tem a oportunidade de ter bastante contato com crianças aqui. Ainda existe, porque assim, a gente é de um tempo, né? Eu peguei o finzinho disso, acho que você também, que existia um preconceito dos evangélicos brasileiros muito grande com relação ao futebol. Sim. E aí eu entendo que tinha um pouco de cultura, pelo jeito que a gente leva as coisas aqui e tal. Mas isso está diminuindo, acabou, ainda existe, em que proporção existe, porque nitidamente esse tipo de coisa não aconteceria sem o futebol. Jamais. É nítido. Porque não é um país que tem uma abertura tão fácil assim. Sim. É um país que predominantemente é a feitiçaria, que é a religião. Sim. Você não vai chegar lá simplesmente pregando o evangelho sem ter uma porta de entrada. Uma estratégia, né? E o futebol foi a porta de entrada. Sim. Você está pensando a mesma coisa para o Vietnã, Sim. que está na janela 1040, apesar de não ter tanta perseguição, o futebol com certeza vai amenizar qualquer tipo de perseguição que teria. Sim. Hoje ainda existe no Brasil preconceito com relação ao futebol e o evangelho juntos? Rafa, o que acontece, assim, sempre teve por conta do que está... E aí vai também um recado para quem tá na mídia, né, meu? Assim, as crianças, elas têm os jogadores de futebol como ídolo. Uhum. Porém, se aquele atleta, ele dá vamos colocar aqui um mau testemunho, né, cara? Ele contamina uma nação toda. Sim. Então, acaba tendo um preconceito também por causa disso. Olha os atletas, é jogador de futebol. Mas, cara, eu enfrentei uma barra enorme no começo da minha carreira. Imagina. Tipo assim, já cheguei a ouvir falar, futebol não é de Deus, não. Como as pessoas começaram a falar, né? Que praia não era de Deus, aí o diabo foi e pegou. Exato. Música não é de Deus. Música não é de Deus. Tal, música não é. Não, pode ser, até música mas essa não é. Essa não é. Então, assim, o que acontece? Ainda tem algumas pessoas que têm, né, assim, um certo preconceito, mas hoje um pouco menos. Uhum. Cara, o que eu recebi da parte de Deus, cara? Da parte de Deus. Que Deus, ele quer me usar como ferramenta nessa área. Cara, eu a vida inteira joguei futebol. Exato. E aí são crianças... Você tem hoje 42. Eu tenho 43. Você tá falando, 43. Você tá eu comecei com 7. Sonho com 7. 7 anos, 36 cara. anos. 36 anos, na mesma área. Sua vida toda, literalmente. Toda. E quando eu me converti, eu entendi o meu chamado dentro do futebol. Sim. Né? Hoje eu lido bastante com crianças, tenho a oportunidade de evangelizar muitas crianças. O ministério é fora da igreja. Eu tenho um respaldo da minha igreja, mas o ministério não é que é fora da igreja, eu tô falando
parede, tá? Sim, sim, porque sim. Existe a igreja. Do CEP, você tá falando do CEP. Do CEP. Graças a Deus, eu tenho pastores que oram por mim, tem um grupo evangelístico da minha igreja. Você continua fazendo parte do corpo, só que você entende que a sua missão tá fora das 4 paredes. Sim. E aí, assim, hoje melhorou bastante. Bastante. O futebol é esporte, cara. Sim. O futebol traz saúde, qualidade de vida. Sim. É que mínimo, pelo menos tinha que caber no cuidando do templo do espírito. Templo do espírito. Fazendo é lógico que assim, cara, você vê que uma partida de futebol, algumas coisas assim, o pessoal extrapola, lógico. Né, cara? Exato. Mas assim, e o que eu tenho no meu coração? O médico, se ele entrar lá para conversar com outro médico, sendo cristão, é diferente. Sim. Eu, como ex-atleta, como treinador e pastor, eu entrando para conversar com as pessoas do futebol, vou falar a mesma língua. É a mesma língua. Eu vou conversar de bola, falar de futebol, mas ali eu tenho várias oportunidades. E outra coisa que acontece também no nosso país, que isso aí é nítido, né? Existe uma idolatria em relação a isso, né? Do menino ser jogador de futebol, ganhar milhões, ficar famoso, outros querem ter uma vida regalada e aí começa... Sim. Mas também o nosso papel como ministro do evangelho nesta área para conscientizá-los, né? Que o futebol pode ser uma profissão, mas você é um servo de Deus, um homem de Deus que precisa viver em santidade. Cara, eu vivi no Vietnã, eu vivi em Santa Catarina, cara, no meio de tudo que você imagina, e não me corrompi, cara. Não sou perfeito, mas sempre vivi nos caminhos do Senhor. Dentro do futebol, eu vivi profissionalmente dos meus 21 aos 32. Cara, casei, eu e minha esposa, a gente nunca se tocou, cara, em relação... Eu tô falando aqui abertamente porque, graças a Deus, eu tive uma esposa... Tipo, eu casei com a minha esposa, a gente não tinha nem tido relação. Entendeu, cara? Sim. Então, assim, pô, os jogadores de futebol, hoje, a pessoa olha e fala assim, mas jogador de futebol sai com um monte de mulher. Cara, é possível você dar um bom testemunho dentro da sua área. A minha área é o futebol.